Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Passa à Matemática e hoje ainda estamos a falar sobre Geometria de 10º ano e vamos falar sobre 5 pontos, que são a equação da mediatriz de um segmento de reta, a distância entre dois pontos no espaço, a equação do plano mediador do segmento de reta, a equação reduzida cartesiana da superfície esférica e a equação reduzida cartesiana, neste caso ainda a equação reduzida cartesiana da esfera. As aprendizagens essenciais dizem-nos que apenas temos que reconhecer o significado destas fórmulas. E vamos a isso? Bem, vamos começar pela mediatriz de um segmento de reta. E qual é que é o significado da sua fórmula? Eu vou-vos contar uma coisa sobre as fórmulas. A fórmula é uma receita. É uma receita que nos conta uma história de como é que algo acontece. E como estamos em geometria, conseguimos ver isso no espaço. Conseguimos ver realmente o que é que acontece no espaço. Ora, se nós soubermos ler essa receita bem, então já vamos ter a fórmula na nossa cabeça. Vamos perceber o que é uma mediatriz de um segmento de reta. Aqui temos o nosso segmento de reta AB da aula passada. E basicamente a nossa mediatriz vai ser esta, neste caso é um conjunto de pontos, mas imaginei aqui uma reta preta que eu pus em pontilhado para vocês se lembrarem que uma reta é um conjunto de pontos. Esta é a nossa mediatriz. E como é que nós a obtemos? Basicamente, nós obtemos a mediatriz seguindo uma simples regra. Temos que imaginar um ponto P que é móvel. E esse ponto P navega por toda a extensão da mediatriz. Só que tem que haver uma regra para esse ponto P pertencer à mediatriz. E qual é essa regra? É que a sua distância a B, que é um dos extremos, e a seja exatamente a mesma. Se ele tiver exatamente a mesma distância de B e de A, sempre, então ele vai desenhar a mediatriz. É curioso perceber que este, por exemplo, é o ponto médio que vimos na última aula. Então temos aqui a nossa receita. Distância de A a P, esta distância, tem que ser igual à distância de B a P, sempre. Se isto acontecer sempre, esteja o ponto P aqui, aqui, aqui ou aqui, ou em qualquer outro ponto da mediatriz, se isto acontecer, então estamos a falar de um ponto que está na mediatriz. E o que é que nós vamos utilizar para descobrir a distância de A a P e a distância de P a B? Bem, vamos simplesmente utilizar a fórmula da distância entre dois pontos. Ora, como vimos na última aula, a fórmula da distância baseia-se numa raiz. Vamos fazer de A a P. Neste caso em que XA menos XP ao quadrado mais YA menos YP ao quadrado vai dar a distância entre estes dois pontos. E o que vamos fazer é igualar esta distância à distância entre B e P. E vai ficar com este aspecto. Parece um tanto quanto extenso, mas quando percebemos que apenas estamos a igualar as distâncias para garantir que isto acontece e que o ponto está na mediatriz, conseguimos facilmente perceber isto. Basicamente aqui estamos a dizer, a referir-nos a esta distância e aqui estamos a referir-nos a esta. E a obrigar que elas sejam sempre iguais. Está aqui a obrigação. Como é que nós... Não é necessário, mas como é que faríamos? Podemos tirar as raízes de ambos os lados, resolver os casos notáveis e vamos obter uma reta. E esta reta é exatamente a reta que é a mediatriz. E para obter esta fórmula, apenas precisamos das coordenadas de A e das coordenadas de B. Vamos agora passar para a fórmula da distância entre dois pontos no espaço. Mais uma vez, nós só temos que compreender esta fórmula. E por isso não me vou alongar, porque quando já falei da distância entre dois pontos no nosso primeiro vídeo de matéria. Basicamente, a distância entre dois pontos é exatamente a fórmula que vimos há bocado. Então, a distância entre dois pontos no espaço apenas acrescentar-se-á uma coordenada. Basicamente, é a soma algébrica das coordenadas dos dois pontos ao quadrado, somadas debaixo de uma raiz. Não tem muito o que saber. Vamos agora passar para a equação reduzida do plano mediador de um
segmento de reta. Este plano mediador equipara-se à mediatriz, sendo que a mediatriz se constrói no plano e que o plano mediador já nos pede um referencial ortonomado de 3 eixos que vimos na aula 4. Vamos então ver qual é a sua fórmula e compreender o seu significado. Voltando atrás, vimos que a fórmula da mediatriz era igualar duas distâncias. E a fórmula do ponto médio, tende a surpreender-vos, vai ser exatamente a mesma coisa. Aqui está. Vamos igualar exatamente duas distâncias, mas desta vez duas distâncias no espaço, como vimos há bocado. E o que nos vai dar desta vez não é a equação de uma reta, mas a equação de um plano. Isto porquê? Porque todos os pontos do plano vão estar à mesma distância de A e à mesma distância de B. Estão a ver? De A e de B. Este x, y, z, que veem aqui, é o tal ponto P, que percorre todo o plano. Então, para obter a equação reduzida do plano mediador de um segmento de reta, apenas precisamos das coordenadas de A e das coordenadas de B. E terminamos a questão de distâncias e de planos mediadores por este secundário. Vamos agora falar da superfície esférica. Mas o que é a superfície esférica? Vamos a isso. A superfície esférica não é nada demais. Pode ter um nome esquisito, mas é simples. Estamos aqui a ver uma esfera, eu estou a usar uma imagem do livro, e como podemos ver, o seu ponto de centro já está assinalado, o que quer dizer que vamos precisar desse ponto para construir a sua equação. Se bem se lembram na última aula, também precisamos do centro da circunferência para construir a sua equação. Por isso é equivalente, só que no espaço. A superfície esférica vai ser então a casca da laranja. E referimos-nos apenas ao conjunto de pontos que está exatamente à mesma distância do ponto C nas 3 dimensões. Na circunferência era só em x e em y, agora também vai ser em z. Vamos então ver a sua equação. A sua equação vai ser exatamente igual à equação da circunferência, só que adicionamos a coordenada z, porque também o seu centro vai ter mais uma coordenada. Fazemos então a soma algébrica entre o z e a coordenada do centro e obtemos a equação. O sinal igual indica-nos que são os pontos que estão exatamente à mesma distância de C do que o seu raio. E por isso apenas estamos a falar da casca da laranja. Por fim, temos o nosso último ponto, que é a inequação reduzida cartesiana da esfera. E quando estamos a falar da esfera, aplica-se a mesma imagem que tivemos há bocado, só que neste momento também estamos a falar dos pontos que estão para dentro, desde a superfície esférica até ao centro. Todos esses pontos são incluídos nesta inequação, e por isso é que ela é uma inequação. Vamos vê-la. Como podemos ver, aqui é a inequação e tem o sinal de menor, o que quer dizer que os pontos vão ser menores que o raio. Voltando à nossa imagem do livro, podemos ver que os pontos da linha vermelha são os pontos da superfície esférica e os pontos que estiverem mais próximos do C vão ser, mas lá dentro da esfera, vão ser pontos da esfera, incluídos nesta inequação. Como sempre, só precisamos das coordenadas do centro para preencher a sua equação e também do seu raio. É de notar que as coordenadas do seu centro vão estar sempre inversas e o seu raio vai estar sempre ao quadrado, a não ser quando apareça um valor ao quadrado. Se aparecer um valor ao quadrado, por exemplo, menor que 4 ao quadrado, então 4 será o seu raio. Mas se aparecer menor ou igual a 16, já sabemos que o seu raio é 4. E foi este mais um vídeo sobre geometria de 10º ano. Vejo no próximo vídeo, deixem like e compartilhem.